E a gente já vai começar com a matéria da Françoise, que é justamente mostrando aí um pouco da atuação do Coronel Braguin, para a gente poder já chamar os nossos debatedores aqui a conversar, a interagir. O programa de hoje vai ser uma interação. A gente precisa mostrar para toda a população como anda. A gente já fez críticas, elogios. Essa é a verdadeira imprensa. É a imprensa que quer levar informação, mas uma informação de forma correta e responsável, sobretudo. Então, mostra a matéria aí da Françoise Almeida para a gente dar início aí nesse programa de sexta-feira. A gente segue trazendo todas as informações a respeito das ações da Polícia Militar em todo o nosso estado. E claro, ao meu lado, o comandante-geral da Polícia Militar do estado de Rondônia, o Coronel Regis Braguin. Coronel, a notícia, como a gente sempre fala, a notícia do dia é a operação que vocês desencadearam em várias cidades. E a gente tem bons resultados, conta para nós. Hoje foi um dia de comemoração por mais uma ação bem-sucedida das Forças de Segurança Pública. Nós tivemos aí mais de 120 agentes policiais militares de Vilhena, do BPTAR e também policiais civis que estão trabalhando de forma integrada lá em Vilhena, que resultou em vários alvos, né? Não só em Vilhena, mas também em Ji-Paraná e Porto Velho. E desdobramento de quê? Desdobramento de uma série de levantamentos sobre a sequência de homicídios que tem elevado essa incidência criminal lá na cidade de Vilhena. Nós fomos cumprir essas missões com ordens judiciais, foram 7 criminosos presos, 2 deles, mais 2 que decidiram entrar em confronto com a Polícia Militar, mas tiveram como resultado merecido o óbito. Muito bem, olha aí a matéria aí da nossa querida e competente Françoise Almeida. O coronel está aqui do meu lado. Coronel, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa News 5.1. É um prazer enorme tê-lo aqui na nossa bancada, principalmente para esclarecer para a população alguns pontos, né? E a grande maioria tem dúvida. Eu vou iniciar perguntando o seguinte: a gente teve um grande problema recentemente na questão dessas facções criminosas e que gerou aí uma sensação, até um certo ponto, de insegurança na população, mas e que a polícia, de forma muito célere, conseguiu devolver para a população esse sentimento de segurança. E a gente gostaria de entender como é que foi a dinâmica, a união das forças de segurança, Força Nacional, Polícia Civil, Polícia Penal, enfim, como que foi essa dinâmica que vocês adotaram para que desse certo e que pudesse devolver para a população essa sensação aí de segurança. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os telespectadores do News 5.1. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, Moisés, professor Herbert, senhor Paulo Cavalcante. A gente tenta explicar, principalmente, colocando o mês de janeiro de 2025 como o epicentro de um esclarecimento. Mas eu vou contextualizando rapidamente, que é dizendo, janeiro de 2024, tivemos o estopim de homicídios, que levantamentos apontam que era o quê? O estopim de homicídios era a retaliação, a disputa de poder entre o PCC e o Comando Vermelho no estado de Rondônia também, assim como em outros estados. E isso fez com que os poderes reagissem. E aí nós temos os poderes bem estabelecidos aqui no estado de Rondônia. As forças de segurança, quando precisam, atuam de forma integrada, o Ministério Público respalda, dá direção, o Judiciário calça tudo aquilo que é apresentado de forma legal. E então, assim, a gente conseguiu fazer um primeiro movimento. O secretário de Segurança criou a Força Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado no Estado, a FTICO, juntando as inteligências, e, por conseguinte, o GAECO se aproximou também e a gente começou a integrar junto com o GAECO. Ali foi redundante durante o ano 2024, 5 edições da Operação Audácia, operações voltadas a combater o crime organizado, principalmente nos conjuntos habitacionais. Em maio, criamos na Polícia Militar, o governador do estado, o Coronel Marco Rocha, criou o BPTAR, o Batalhão Ostensivo de Combate ao Crime Organizado. E ali começou a ter a atuação mais contundente nos vetores mais onde o policiamento ostensivo tem força. Combate bélico, porque o armamento usado pelo crime organizado a fazer os seus crimes, e também o tráfico, são grandes locais, grandes fontes de ataque através do policiamento ostensivo. E os confrontos que acabaram decorrendo em continuidade. De tal modo que, em janeiro de 2025, o BPTAR confrontou o considerado mais importante do Comando Vermelho, fora do presídio, né, lá na Vila Denite. E aí ele resolveu confrontar o BPTAR, veio a óbito.
Então, o Comando Vermelho decidiu retaliar a força do Estado no sábado de janeiro, dia 11, matando um ex-policial penal, dia 12 de janeiro, matando o cabo F. Martins lá no Orgulho Madeira, onde era o famoso QG do Comando Vermelho. O policiamento estancou, estrangulou aquele local, eles tentaram desdobrar mais força, fazendo os incêndios que são atos terroristas. E para finalizar, né? Aí a gente recuperou, restabeleceu, encerrando a questão dos incêndios terroristas em 4 dias, enquanto outros estados demoram de 15 a 30 dias para fazer esse restabelecimento da ordem. Feito isso, seguintes, nós continuamos atacando as peças importantes do crime organizado, principalmente o Comando Vermelho. Resultado da quinzena final de janeiro, 13 criminosos que resolveram confrontar a Polícia Militar entraram em confronto e morreram. Nós tivemos esse resultado. Faça agora a finalização, né? Esse resultado é importante para dizer o quanto nós estávamos dedicados e enérgicos para, de fato, restabelecer a ordem e trazer segurança, sensação de segurança de volta no estado de Rondônia. E digo isso com esses confrontos com 13 mortos, porque o ano de 2024 inteiro foram 10 confrontos. Mas 15 dias de janeiro, quando o crime organizado tentou fazer o estado ficar de joelhos, nós colocamos mais energia, aumentamos a energia em cima deles e o resultado foi esse. Reflexo disso, mês de janeiro, com os confrontos que a Polícia Militar deparou, 0 ocorrência num dia da semana de furto e roubo. Não passa 2 dias, mais 0 registro de ocorrência, furto e roubo. Na outra semana, enquanto os confrontos continuaram, outro dia também que teve 0 registro. Nesse quadrimestre, estamos com 57% dos roubos em queda, 44% dos furtos, né? Até o furtador que não usa arma está com medo de sair para cometer o seu crime, com medo da polícia deparar com ele. Então, esse é o reflexo quando o Estado resgata e dá respaldo. E aí o nosso comando tem essa linha, o governador do Estado tem dado esse respaldo e autonomia para nós atuarmos com a linha enérgica, fazendo a polícia mais operacional, confrontando de forma mais pesada a parte mais violenta da criminalidade. Então, a gente contextualiza, falei até demais, mas contextualiza muito dessa forma para que a população entenda que as coisas não acontecem ocasionalmente nem de forma esparsa. É, de fato, trabalho estratégico. Coronel, eu tenho uma pergunta, antes de eu passar para os nossos debatedores. Recentemente, a gente teve um evento da FENACON, na qual eu sou o presidente, Moisés Cruz, o vice-presidente, e o seu discurso, ele agradou muito, e você foi muito aplaudido naquela ocasião, até mais do que os demais participantes. O seu discurso do enfrentamento à criminalidade, de uma forma mais enérgica, tem agradado a população. Isso até me lembra um pouco o estilo do Ronaldo Caiado, o governador, que também é implacável em relação à criminalidade. Tem dado certo? Como é que tem preparado a equipe também para... E como que o policial, as pessoas que estão na linha de frente, eles têm assim, um amparo, um anteparo da própria corporação? Exatamente. A gente tem aprendido muito, a gente tem muito contato também com Goiás, a gente se reverencia Goiás, tem ela como referência, porque é um estado que, ressalvado algumas proporções, já deu uns passos mais à frente, enquanto o estado de Rondônia está escalonando alguns passos que eles já deram, no mesmo sentido, mas o Caiado tem esse sucesso em um tempo maior. Então, a gente tem o quê? Nesse batalhão importamos qualificação, mandamos policiais do BPTAR fazer o curso de Rotan, em Goiás, fazer o curso do COD em Goiás, né? Então a gente está trabalhando, fazer curso na Rota de São Paulo. Essa é a maneira que a gente tem para dizer o seguinte: com a lei que nós temos hoje, a gente não pode iludir a sociedade. O governador do estado tem dado exatamente esse impulsionamento, nosso comando, para melhorar o perfil operacional, para a gente ter uma energia mais forte ao crime violento, para resfriar a atividade criminal e a gente ter a mão de apoio ao cidadão de bem, estar presente preventivamente. Feito isso, a gente demonstrou que nossa concentração é gastar bem a energia com aquilo que é mais perigoso, para a gente jogar os outros delitos para baixo. Goiás faz isso, né? Então, quando começou lá naquela parte difícil em 2019, nós estudamos bastante isso, havia muitos roubos e aí havia a necessidade de um enfrentamento contundente. A Rotan foi respaldada pelo Caiado, as tropas especializadas, depois o demais policiamento, o investimento de integração de inteligências e operações e tudo mais. Então, isso fez com que a incidência foi caindo, desidratando a presença do crime no território do estado de Goiás. Rondônia está seguindo os mesmos passos. Nós temos também nossas adversidades, limitações, mas nós estamos com a mesma estratégia e dando passo
com segurança. E o governador tem respaldado muito as nossas ações, e assim a gente respalda os nossos policiais. Fechando isso aqui, Ricardo, a gente entende, mais uma vez eu falo, por enquanto, não há previsão de mudança das leis. As leis atuais não faz um furtador ficar preso. A Polícia Militar prende em flagrante, vai voltar a furtar horas depois. O criminoso que rouba também já está ficando solto. Ou é solto pela audiência de custódia, ou é colocado uma tornozeleira, volta para a casa dele e ele não teme mais nada. Isso faz reincidência. A escalada da reincidência torna o criminoso mais ousado e agressivo. E aí isso vai sobrar mais ainda para a polícia, que só vai fazer ele parar quando ele acha que pode dominar a polícia, enfrentar o Estado de forma armada e morre no confronto. Então, feita essa leitura, eu vou acelerar esse processo. Essa é a leitura que nós passamos ao governador. Como é que a gente acelera? Aprimorando as tropas de confronto. Aperfeiçoando para que toda oportunidade que houver de desarmá-lo, a gente seja o mais eficiente possível. Essa é a estratégia que a gente encurta o caminho. E tudo isso dentro da lei. Técnicas, protocolos, uso escalonado da força, ele tem o tempo dele se entregar, de não confrontar armado, de jogar arma na mão, mas nós vamos ser cada vez mais eficientes. Então essa é a tônica, o batalhão foi criado, vem para isso, a combinação das operações em todo o estado, né? A leitura direcionada à tropa, o que é mais importante nesse momento, a gente tem dado essa nova leitura. Então eu falo para a tropa, quando não se tem, saindo de serviço, não se tem nenhum diagnóstico preciso da inteligência, alguma coisa mais direcionada, então vamos abordar o máximo possível, tirar a arma de circulação. Tirando a arma de circulação, o crime não faz mal a ninguém sem arma. Com arma, ele fica audacioso e ele fica violento. Então, essa tem sido a maior estratégia e os números que eu tenho colhido ultimamente está demonstrando que a tropa está seguindo bem nesse caminho e os índices têm dado uma queda. A gente quer acelerar esse índice de queda para que a sociedade, de fato, sinta que isso está mudando. Porque às vezes os índices vão mudando de ano a ano, com um percentual não tão baixo ou não o suficiente para trazer aquela sensação. Então, a gente está tentando acelerar esse processo. Existe uma série de desafios, sempre temos que melhorar muitas coisas, mas nós estamos muito focados nisso. Uma questão também que preocupa, a gente sabe das dificuldades, das limitações orçamentárias, né? E a gente sabe também que o efetivo da polícia, a gente não vê concurso há muito tempo. Eu acho que nem tem mais praça, né? Eu acho que só tem cabo, sargento, enfim. Não foi discutido ou o efetivo que tem é suficiente para atender todo o estado de Rondônia ou já existe uma necessidade aí de ampliar? E como é que está a questão dos equipamentos da polícia, se teve renovação, viatura, enfim, como é que está essa questão, coronel? Tentando ser bem objetivo. Existem muitos pontos e o governador sabe que eu sou direto ao ponto, não sou politicamente correto e gosto de falar a verdade sempre. Primeira coisa, precisa de concurso? Precisa de concurso. Precisamos de mais efetivo nesse contexto criminal? Precisamos. Se a gente tivesse o contexto de leis, rigidez de leis dos Estados Unidos, do Canadá, lá uma cidade de 2 milhões de habitantes tem 5 mil policiais. Nós aqui temos 1.700.000 habitantes e temos 5 mil policiais. Só que aqui o efetivo não é suficiente. Por quê? Porque falta o complexo que envolve legislações e fazer o criminoso ficar preso. Bom, então precisamos de concurso nesse contexto, está há mais de 10 anos sem, mas o governador, quando assumiu exatamente esse problema crônico, faltando efetivo, ele absorveu, sem obrigação, 400 policiais do concurso anterior ao mandato dele, lá de 2018, fez a formação desses 400, que foi um chamado feito pelo governo anterior, e ainda assim ele fez a reorganização financeira, contratando esses 400 policiais, que hoje já são cabos. Agora, em dezembro, já deu tempo, eles já são cabos. De lá para cá, a gente sente a carência necessária de mais efetivo. Ponto. Mas o governador trabalhou em várias linhas de prioridade. Reorganização do Estado, enxutamento, favorecimento da economia voltar a ter superávit, impulsionou isso, melhorando o mercado exportador dos produtos. E na segurança pública, ele veio reformando quartéis, fazendo novas construções, delegacias, trazendo um reaparelhamento dos equipamentos, armamentos que eram importados começaram a chegar, ainda não está satisfeito a toda a nossa tropa de serviço, mas está chegando. Parque tecnológico, a existência dos totens, a existência do Muralha Rondon, a existência de equipamentos de drone, a existência de equipamentos de softwares contidos nas atividades de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, vem o aporte tecnológico, um parque tecnológico sendo investido, que é a tecnologia aprimorando que o policial existente na corporação acerte melhor as suas ações. Feito isso,
o fluxo de carreira. Ele, mais que qualquer outro governador, nunca oxigenou tanto a carreira policial, militar, bombeiro militar, como ele fez agora. De modo que ele já fez mais de 6 mil vagas de promoções ao longo desses 2 mandatos, chegando agora, salvo engano, a 7 mil. Então, criou uma lei para reduzir interstícios, para acelerar esse processo, fazer justiça com aquele soldado, aquele sargento, aquele oficial que ficou marcando passo na sua patente por mais de 5, 10, 15 anos. Recuperou isso e agora tem gente que nem deu tempo suficiente, reduz interstícios para poder ser promovido. Prioridade do governo. Fechando, depois disso, qualificações. Eu mesmo, em 2013, fui fazer curso no Batalhão de Choque de Brasília, foi por minha conta, é 100 anos para o Estado. Hoje, quem vai para fora? O Estado banca. Tendo o recurso, a gente vai investir no policial. Os cursos têm mais qualificações contínuas e remuneradas. Fecho aqui. Ele fez o realinhamento das forças de segurança pública, ele equilibrando todas as forças com o mesmo salário, o que antes era diferente. A gente não é mais importante que a Polícia Civil e também nem menos importante que a Polícia Civil, nem que a Politec. Nós somos apenas diferentes porque atuamos na outra área da competência. O governador fez justiça nisso, equiparou os salários e, inclusive, pagando um preço caro, questionamento do Tribunal de Contas, recalculando as contas, fazendo os ajustes, cortando por dentro, ou seja, um desdobramento hercúleo de um governo de Estado para realmente valorizar a parte salarial. O que falta agora? Falta o concurso. Então, são os níveis de prioridades. E aí, o governador faz o quê? Faz isso quando ele tem orçamento disponível. Ele não pode jamais fazer fora daquilo que a lei não permite. E assim ele tem trabalhado, é uma questão de tempo. Ele tentou fazer o quanto antes, mas nós já apresentamos uma prévia de necessidades de efetivo, ele tem conhecimento, ele está debruçado nisso, mas ele precisa sempre estar dando passo à medida que o Estado tem orçamento disponível para esse investimento. Muito bem. Vou passar para o Paulo Cavalcante, boa noite, está ali já atento. Vou pedir que façam perguntas e que as respostas sejam um pouco mais breves, Coronel, para dar tempo de todo mundo interagir. Paulo, fique à vontade, boa noite. Boa noite a toda a equipe Rema, boa noite aos debatentes aqui, boa noite a você que nos assiste, sempre de segunda a sexta, e boa noite ao Coronel Braguin, que está conosco, junto com a sua equipe aqui. Seja muito bem-vindo à nossa Rema TV. Primeiro, eu quero parabenizar o senhor, seu coronel, pelo ótimo trabalho para abafar essa rebelião que houve no início do ano, atrapalhou tanto a gente, os comércios. Eu tenho um comércio ali próximo da Avenida Mamoré, aliás, na Avenida Mamoré, e a gente viu como foi difícil aquela situação, né? A gente viu de perto a ação da polícia, uma ação ostensiva, forte, ao mesmo tempo que nos dava segurança. Eles estavam muito seguros do que estavam fazendo, não estavam brutos, não estavam atirando de qualquer forma, estavam sendo precisos. E aconteceu o que aconteceu. O pessoal encolheu e quem tinha que ser preso foi, e quem não foi preso está encolhido. É claro que a gente precisa muito de novas leis. Não é possível habitar num estado ou num país onde um bandido Paulo, é uma pergunta, não é editorial, não. Sim, pois não. Não é possível ficar num estado onde as pessoas fazem um crime hoje, são julgadas ou são presas e no outro dia tá solto. Eu imagino como é que o policial fica, porque o policial mora, né? Ele tem um bairro, ele leva o filho para a escola. Eu faço uma pergunta para o senhor. Eu acho que não apenas investir em questão de novos equipamentos, que é muito importante, mas também no salário, principalmente dos soldados, para que ele tenha mais força para trabalhar, quem sabe numa vila militar. Mas o que eu faço a pergunta agora é direcionado, por que não foi feito isso em 4/10/2020, no falecimento do Tenente Figueiredo Sobrinho? Aquele momento eu senti que a polícia ela encolheu quando ela deveria ter ido para frente. E o senhor fez totalmente diferente. O senhor foi para frente e o senhor conseguiu fazer com que o crime encolhesse. Pode ficar à vontade, coronel. Paulo, obrigado pela pergunta. Bom, eu vou falar por mim, não vou falar pelo comando à época. Existem informações técnicas que levam à tomada de decisão. O comando à época entendeu que ir para cima naquela época poderia causar um efeito colateral
não prevista em lei, de atuação policial naquele local, estava conflagrado, não tinha precisões de onde os suspeitos estavam em região de mata, mas em qual local da região de mata. E na região de mata realmente é um trabalho muito especializado. Então, na cautela foi recuado. De qualquer maneira, falando sobre o nosso comando, desde o primeiro dia que nós assumimos esse propósito de respaldar as ações dos policiais, restabelecer na sociedade que o policial é um servidor público que goza de boa-fé, mostrar através de números, como eu falo, em ano passado, 2024, 77 mil pessoas foram abordadas pela Polícia Militar, mais de 18.300 pessoas presas em flagrante, e nós temos 0,4%, menos de 0,5% de reclamações da Corregedoria. Desses 0,4%, 80% disso vem lá da audiência de custódia. Bandido perguntando se o policial maltratou ele. Então, para mim, essa denúncia não vale nada. Mas nós atendemos o que a lei prescreve e averiguamos, e normalmente é sempre arquivamento. Então, isso mostra que a gente aplica a lei com eficiência. Feito isso, a decisão de mostrar para o policial que o comando respalda, e essas questões, principalmente o enfrentamento, onde envolve o risco da vida, eu determinei aos policiais militares não terem medo de tomar decisão. O comando da corporação tem incentivado e determinado. Enfrentou um criminoso armado, não titubeie. Acione o gatilho para que ele, se ele não se entregar, não dispuser da arma no tempo rápido para isso, você tem que sobreviver. É para voltar vivo para casa porque você tem família. E você é o lado correto da lei, não é o lado errado. Então, essa é uma determinação que a gente tem passado para que os policiais resgatem esse excelente. E o respaldo é nosso, né? O respaldo é nosso. Se quiser enfrentar na justiça, tem que colocar o comandante também como ação subsidiária aí de respaldo. Muito bem, parabéns. Eu vou passar porque tem um grande fã aqui teu no programa, né? Que é o Moisés Cruz. Tá agoniado ali, que eu sei que ele quer falar. Eu dou preferência pro professor. Pode fazer, professor. Não, é Françoise, viu? É a primeira. É a primeira? Françoise, depois Moisés. Ela falou lá dentro. Quer fazer, professor, primeira? Pode fazer. Vai lá, Herbert. Primeiramente, saudar o Moisés, que está de terno hoje, né? Ele passou antes no brechó. Boa noite, telespectador da Rema TV. Se eu não soltar minhas pérolas, não sou eu, né? Boa noite aqui, o Ricardo Frota, que teve essa luz de convidar o Coronel Braguinho, nosso comandante-geral da briosa Polícia Militar do Estado de Rondônia, para estar debatendo aqui com a gente, informando aos telespectadores da Rema TV as ações que a Polícia Militar está fazendo no combate ao crime organizado. Já que o Paulo teve direito a fazer o editorial, eu aproveito para dizer ao Coronel Braguinho que meu pai era coronel da briosa Polícia Militar do Estado da Paraíba, foi chefe de Estado-Maior, foi comandante-geral e comandou quase todas as unidades de batalhão e companhias no Estado da Paraíba. E a grande frustração do meu pai é que ele morreu e não comandou o batalhão de Guarabira, no Brejo Paraibano. Então, eu tenho primos. A primeira oficial mulher da PM da Paraíba foi a Coronel Cristiane. Eu tinha o meu primo Carroberto faleceu de Covid, né, Coronel Carroberto do quadro de saúde, Coronel Sóstenes, né, e meu sobrinho, com 22 anos, ele é tenente, já formado. E meu pai, como comandante-geral, chegou a inaugurar o batalhão do bairro Valentina, né, e o batalhão lá em Cabedelo, no município de Cabedelo, além de algumas outras companhias no sertão paraibano, e teve essa sua mesma postura no combate ao crime organizado, no combate à bandidagem na Paraíba, ao roubo de carro forte, a bancos, entendeu? A carros que eram levados para o sul do Pará e também para o Paraguai. Então, meu pai teve uma atuação, né, e quando eu lhe vejo nas suas ações de combate ao crime organizado, eu me animo. E eu vejo, na figura do Braguinho, as ações que meu pai ia de frente como comandante-geral, porque geralmente o comandante se resguarda, fica na sede do comando-geral, fica no gabinete. Então o Braguinho, ele é de rua, e policial bom é aquele que é de rua, era assim que meu pai dizia. Parabéns, coronel. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu vou lhe deixar de calça justa, porque, né, eu vi um vídeo seu na rede social defendendo
o enquadramento do PCC, né, e do Comando Vermelho como grupos terroristas. Historicamente, e eu sou um estudioso de humanidades, das ciências humanas, historicamente, quando um país declara as organizações criminosas como grupos terroristas, dá a chance dos Estados Unidos invadir esses países. E os Estados Unidos já invadiu vários países quando caíram nessa armadilha. Tomaram o petróleo, tomaram o gás. Se o Brasil decretar, e eu entendo, coronel, que o CV e o PCC é grupo terrorista, nós podemos perder a nossa Amazônia. Então, o senhor ainda acredita que o PCC e o CV deve ser enquadrado como grupo terrorista? Professor Herbert, primeiramente, me sinto honrado de conhecer a sua história e saber que o senhor é filho de um homem que tem uma história de verdade. Chegar ao comando geral, passar por onde passou, ter essa história, é um homem que com certeza Deus vai ter um galardão ali esperando, porque é um cara que tem um sacrifício como lema da vida. Eu tenho certeza disso, mesmo não o conhecendo. Minha satisfação. A pergunta do senhor, eu vou tentar simplificar para o cidadão que está ouvindo. Vocês querem nossas riquezas na mão dos Estados Unidos ou na mão do Comando Vermelho? Melhor que os Estados Unidos. Mas, sem ser tão simples, tentando ser técnico, vejam só. Não é uma questão, já virou uma questão de soberania. Por exemplo, como é que se combate o Comando Vermelho no Rio de Janeiro? Não é com ações policiais somente. Não, ali tem uma estratégia, porque a soberania do Brasil, naquele rincão, ele está totalmente ultrajado. Né? E você como é que vai fazer uma ação contundente só com ações policiais, com a aplicação da lei? Então, é uma situação difícil. Existem alguns estudiosos, como o Alessandro Visacro, que ele fala muito sobre guerra irregular, e ele mostra ali como isso, ao longo da história, acontece nos países. Grupos insurgentes, que muitas das vezes são incentivados por outros países. A gente não sabe o quanto há independência de crescimento ilegal do Comando Vermelho, PCC, para fora do Brasil, ter tantos esses tentáculos. É uma facção transnacional, é um grupo armado criminal transnacional, ele já causa prejuízo em outros países. Então, assim, a gente tem que partir do sentido que é da técnica. Primeira coisa, hoje, os Estados Unidos não vai vir no Brasil invadir de qualquer jeito. Por mais que possa se comparar a mensuração de força armada, o que não é questão, existem outros reflexos que envolvem também outros países, quem tem relacionamento. Tudo vai ficar mesmo na tratativa do campo comercial. A guerra pode ser mais do campo comercial do que propriamente soberania territorial. Então, eu não acredito que isso seria uma brecha para que os Estados Unidos invadisse a Amazônia, invadisse força. E, pelo contrário, investimento daquilo que o governo federal mesmo não é capaz. Hoje mesmo, esse ano mesmo, por exemplo, o governo federal está cortando um monte de coisa. Nós vamos ter menos operações na fronteira, porque parte dos recursos que a gente faz do batalhão de fronteira, o governo federal não vai mandar. Então, se vai sobrecarregar o Estado, o orçamento do Estado, que já tem suas limitações. Estado como o de Rondônia é igual à maioria dos estados, bem dependente do governo federal para o Fundo Nacional de Segurança Pública, para ter o aporte de investimentos, para potencializar mais equipamentos, recursos e meios para melhorar o seu efetivo na atuação. Então, a gente entende o seguinte, primeiro, deixar bem claro aqui. Comando Vermelho, PCC, eles seguem alguns requisitos. Eles ditam normas em alguns territórios do Brasil. Eles impõem o eixo da violência, a extorsão. Por quê? Para eles hoje, o tráfico não é mais o principal fonte de recursos. Ele é uma fonte de recursos que dá o lucro muito fácil. Não tem mais nada que dá lucro tão fácil do que a droga no mundo. Né? Não existe negócio legal que dá lucro como a droga dá. Mas, depois que estabeleceu o domínio territorial e a droga sustentou isso, eles começam a fazer aquilo que dá mais lucro do que a droga. Quando você tem domínio territorial. É o quê? O gato net, é o gás, é os serviços básicos, porque o Estado já não entra mais lá. Então, todo o fornecimento, ele usurpa do Estado e promove ali para a população. E aí vem o terceiro eixo,
que é a lei do silêncio. E o quarto eixo, que é a cultura, implantação de músicas com apologias ao crime, e aí isso vai tornando de décadas a décadas, vem novas gerações entendendo que isso é uma normalidade. Então, isso é uma demonstração de grupos armados criminais que estabeleceram o quê? O impedimento do Estado ser soberano. Então, para mim, isso é, quando ele quer medir força com o Estado, o que ele impede? De várias formas. A principal delas, barricadas, fuzis que não permitem aproximação e incêndio e explosões. Tudo táticas de guerras. Tudo táticas de quem faz guerra é país contra país. Se não for isso, são grupos insurgentes. É o caso do Comando Vermelho e do PCC no Brasil e as demais facções que existem por aí. Quando eles querem medir força, têm poderio para isso, eles partem para atos terroristas, como aconteceu em janeiro. Incêndio de bens públicos e privados por um grupo criminoso armado é um ato terrorista, são medidas funcionais de terrorismo. Só que no Brasil não é tipificado o grupo que visa lucro do crime com atos terroristas. É só religião, xenofobia, geopolítica, etc. O que é um erro nacional. É por isso que eu bato tanto na questão da mudança da lei. Então eu continuo acredito que os Estados Unidos quer muito mais ser parceiro do que invasor do Brasil. Então, baseado na técnica da ciência policial, na interferência da soberania do Estado, onde eu estou estudando ultimamente, estou fazendo uma nova pós de combate ao crime organizado, estou estudando o livro do Alessandro Visacro, Guerra Irregular, onde ele deixa muito claramente quando é a ausência do Estado local e como isso deve ser tratado, que não é com força policial somente. Obrigado. Agora, passei dos 2 minutos, perdão. Moisés que está ali, não sei se tu sabe, Braguinho, mas o Moisés Cruz, ele é conhecido como o pitbull da direita. Aqui ele vai para cima da esquerda igual um pitbull. Moisés, seja bem-vindo. Pensei que era o Pint. Eles ficam brincando aqui. Um fala que é Pint, outro é pitbull, mas a maioria fala que ele é o pitbull, que ele defende de forma veroz as suas crenças, a percepção da política, enfim. Moisés, seja bem-vindo aí, faça a sua pergunta aí para o coronel, que a conversa tá boa, que já olha o tempo ali, já passamos. Tá passando aí, rápido, né? Bem rápido. Boa noite, Ricardo, é um prazer estar sendo aqui comandado por você mais uma vez, né? Você está no comando da aeronave aí e está fazendo com muita maestria. Meus parabéns. Boa noite, professor Herbert, Bispo Paulo, fazia tempo que a gente não ombreava aqui na bancada, né? E, em especial, o nosso comandante-geral, Coronel Braguin, e mais a sua equipe ali. Ali é o ajudante de ordem, é o quê? É o major ajudante de ordem, mais o motorista ali, né, na segurança. Vocês que fazem aí parte da equipe do coronel. Meus cumprimentos. E a vocês que estão em casa, já estou mandando mensagem aqui. Uma já mandei para o coronel. Continue mandando mensagens aí, que é isso que enriquece o programa. Olha só, coronel, quero lhe parabenizar pela resposta, né? Eu também faço das suas palavras as minhas com relação aos Estados Unidos. A China já domina esse país, já tomou de conta do nosso território aqui, já está mandando mais do que tudo aqui dentro do Brasil. Essas organizações são criminosas e quem está de parabéns é o Salvador. Botou para cima, transformou aqueles marginais todos em terroristas, prendeu todo mundo e o crime caiu mais de 90% em El Salvador. Quero te parabenizar pelo teu trabalho. E naquele evento que o Ricardo citou, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. E aí que vai a minha pergunta. Você falou, aos criminosos, o rigor da lei. Ao cidadão, abordagem com decência, com ordem e dentro do que pede a legislação. Então, eu queria fazer 2 perguntas para o senhor. Quando o senhor deixar o comando, o que o senhor quer, qual é o legado que o senhor quer deixar? E de onde partiu do senhor essa recomendação para os seus policiais, para os seus comandados, quando abordarem um cidadão na rua, abordar com toda a presteza e com o que manda o regulamento? Moisés, obrigado pela pergunta. A gente tem que tratar bem quem nos sustenta com o pagamento dos seus impostos, do que vem os nossos salários. E quando eu olho os meus índices de trabalho e produtividade que eu olhei hoje, atualizei um pouquinho o quadrimestre desse ano em relação ao quadrimestre do ano passado, a tropa da Polícia Militar está entendendo as ordens e a direção do comando. Nós aumentamos em 66% a produtividade, os atendimentos registrados. Nós aumentamos em 157% o número de pessoas, de traficantes presos.
nós aumentamos o número de armas apreendidas e nós estamos estáveis nas fiscalizações ambientais, estáveis nas fiscalizações de trânsito. Não há uma incitação de comando para aumentar a produtividade nesses setores. Por quê? Primeiro, fiscalização ambiental. Nós somos referência no Norte e no Brasil. Inclusive, ano passado, fomos chamados a palestrar na Polícia Federal para falar para os policiais federais usarem o satélite de fiscalização ambiental que o BPA de Rondônia usa melhor que a própria Polícia Federal. E aí incentivando que eles façam esse uso mais contínuo. Então, a Polícia Militar, através do Batalhão Ambiental, trabalha com uma excelência de fiscalização. Então, é continuar o que está dando certo, atendendo às ordens judiciais do Ministério Público, as recomendações e fazendo também a proteção do meio ambiente para que a gente sobreviva. Mas também permitindo que o homem do negócio, do agro, o produtor, também tenha o seu espaço e tenha o respaldo da Polícia Militar e não somente a parte de fiscalização. Trânsito, nós temos o ataque na parte de embriaguez de direção. Nós temos aumentado 10% do ano passado para cá. Os acidentes, à medida que... existe um dado aqui que eu vou até revelar sem fugir da resposta. Mas eu estou percebendo o seguinte, quando a cidade está segura, sabe o que acontece, Chico Holanda que está aqui assistindo? Quando a cidade está segura, aumenta o número de acidentes de trânsito. Sabe por quê? A população para de ficar com medo e acelera. A gente está tentando reverter esse cenário. Mas as fiscalizações continuam dentro de um planejamento sem animosidade. Agora, combater crime violento é o foco. Aumentar o número de abordagem tem aumentado. E os dados da Polícia Militar têm mostrado isso. Então, esse é o objetivo que a gente tem procurado trazer, né, dentro daquilo, tudo que o governador tem determinado. A gente tem recebido esse respaldo, autonomia. A gente aponta tecnicamente para o governador os caminhos que a segurança está indo dentro da parte do policiamento ostensivo. E ele tem falado, acelera, continua, mantenha firmeza, siga firme para que esse resultado promova realmente a segurança que a gente tanto deseja. Então, nosso trabalho ele vai por esse caminho. A gente acredita que temos aí próximos meses, bons meses, de ainda superar mais desafios. Tem cenários difíceis acontecendo pela frente, queimadas que chegarão, tudo mais, mas em todos eles a gente vai estar se dedicando melhor. E o que eu digo para o senhor eu me procuro ser uma pessoa dedicada, eu procuro servir, entregar a verdade, é o que eu faço. Ricardo, só para concluir aqui a minha fala com ele, eu vou mandar aqui uma mensagem, vou ler para ele, que mandaram aqui para mim. O policial civil Kleber mandou o seguinte: comandante Braguinho, você está de parabéns pela sua atuação frente à Polícia Militar de Rondônia, sendo desta maneira um exemplo a ser seguido por todos os policiais. O Irley também, que é policial civil, está te mandando um abraço, diz que você é São Paulino roxo. Muito bem, obrigado, Moisés.